pastor Eurico. Com a palavra, nobre deputado Roberto Lucena. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, primeiro eu quero, com muita satisfação, cumprimentar Edmundo Moré e o Matiz, expositores convidados nessa audiência pública, que manifestaram-se de forma brilhante e muito contribuíram para o aumento da nossa compreensão a respeito desse tema. Quero cumprimentar o ilustre deputado Henrique Afonso, do PV do Acre, um lutador nesta casa, na defesa dos direitos dos povos indígenas, sobretudo no esforço da proteção da criança e do adolescente indígena. Quero cumprimentar, presente nessa audiência pública, a Tini, Voz pela Vida, que lançou semana passada, em sessão solene aqui na Câmara dos Deputados, para todo o Brasil, a campanha Eu Me Importo com a Criança Indígena. Cumprimentar também o comandante Rossindi, que durante anos serviu nas asas de socorro, um trabalho belíssimo, humanitário, de grande envergadura, Missões Novas Tribos, e hoje é diretor da Unievangélica de Anápolis. Eu quero saudá-lo pelo brilhante trabalho que ele desenvolve no Brasil. Senhor presidente, eu tenho algumas considerações que eu quero fazer e pontuar sobre aquilo que nós ouvimos. E antes eu quero apenas abrir um parêntese e manifestar aqui, nesta audiência pública, o nosso apoio à ANAJURE, que está mobilizando nesse mês de abril a Igreja Evangélica Brasileira em oração em prol do povo da Síria, onde tem havido flagrantes desrespeitos aos direitos humanos. Apresentamos hoje uma manifestação ao presidente da Casa, o deputado Henrique Eduardo Alves. Manifestamos também nossa posição na tribuna. Quero pedir o apoio desta comissão, na sua pessoa, senhor presidente, porque é preciso, é necessário que o Brasil tenha uma voz mais forte, um posicionamento mais forte em relação àquilo que tem, infelizmente, acontecido na Síria. Eu estava atentamente ouvindo a exposição do Edmundo e do Matiz, e eu quero colocar aqui uma ponderação. Eu lamento que a CESAI não tenha atendido o convite dessa comissão e não tenha estado presente. Me parece que o Edmundo falou sobre isso, até para poder contrapor as informações que aqui foram colocadas e esclarecer algumas interrogações, algumas dúvidas que ficam em aberto. Para mim, há uma pergunta que precisa ser esclarecida. Ano passado, nos foi informado, 2013, é de mais de R$ 1 bilhão, R$ 1 bilhão e 100 milhões de reais. Nós temos aproximadamente 800 mil índios no país. E nós temos índios no nosso país sofrendo com dor de dente. Nós temos índios no nosso país passando fome. Nós temos índios no nosso país sofrendo de diversas enfermidades, com um orçamento dessa monta, desse tamanho. Presidente, deputado Marco Feliciano, a conta deste volume, nesta monta, e na ponta a quantidade de índios que nós temos no país e que deveriam receber um tratamento pelo volume de recursos, um tratamento diferenciado. É por isso, senhor presidente, que eu tenho insistido na tribuna da Câmara dos Deputados da necessidade de fazermos uma CPI da FUNAI. Corroboro com as palavras do deputado pastor Eurico. Nós precisamos que a FUNAI se explique. A FUNAI precisa abrir esse caixa preta, precisa explicar o que está fazendo com esses recursos milionários que vêm, inclusive de organizações internacionais. Esta semana nós tivemos uma situação que ainda não está esclarecida, que foi a vinda do rei da Noruega ao Brasil
numa região onde nós tivemos recentemente um conflito, reserva Yanomami, no Amazonas, na aldeia Chitei, onde os índios brigaram, os indígenas brigaram por causa de uma colheita de pupunha. O que resultou isso? 3 mortos e vários feridos. E eu dei na sexta-feira o nome dos feridos, porque a imprensa não divulgou, não noticiou, porque a FUNAI fez questão de encobrir o que estava acontecendo, até em função da visita do rei àquela região, a região, presidente, onde os índios estão armados. E eu tenho perguntas aí, quem é que está armando, quem é que está municiando, a quem interessa esta demarcação de terras indígenas na fronteira, e a quem interessa, inclusive, a expulsão dos missionários dessas reservas indígenas, como que para que não houvesse testemunhas de algo que não pode ser visto, não pode ser conhecido. Eu tenho aqui informações que foram resultantes de um pedido de informação, requerimento oficial que fiz ao Ministério da Saúde. Alguns dados aqui, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. No ano de 2009, a taxa de mortalidade infantil média entre os indígenas aldeados, deputado Bolsonaro, foi de 43,6 por 1.000 nascidos vivos. Para este mesmo período, a taxa de mortalidade infantil dos demais brasileiros foi de 14,7 por 1.000 nascidos vivos. A diferença é muito gritante. Não justifica, com os recursos destinados à saúde indígena, que nós mantenhamos esses índices e esses números. Entre os agravos transmissíveis, observou-se que aqueles referentes às doenças infecciosas, parasitárias, doenças do aparelho respiratório, foram os agravos de maior incidência notificados no ano de 2010 na população indígena. Em 2009, os distritos sanitários especiais indígenas que apresentaram a taxa de mortalidade infantil mais elevadas foram Yanomami, Vale do Javari, Caiapó do Pará e Chavante. Dados recentes do DICEI, com os resultados parciais de 2011, período de janeiro a setembro, observam que as taxas de mortalidade infantil desses mesmos DICEI mantiveram-se como as mais elevadas nesse período. É um relatório amplo, não dá tempo de ler, eu vou me deter e parar por aqui. Eu só quero colocar, presidente e nobres pares, que a conta não fecha. Não fecha. Eu quero cumprimentar mais uma vez os nossos expositores, cumprimentar o deputado Henrique Afonso, requerente e proponente dessa audiência pública, e dizer, senhor presidente, que eu estou com disposição. Quero pedir o apoio de Vossa Excelência, o apoio dessa comissão, na perspectiva que temos dos direitos humanos, na perspectiva que temos das necessidades que acontecem junto aos povos indígenas, de que nós fortaleçamos a FUNAI. A FUNAI é importante, precisa ser fortalecida. Para que a FUNAI seja fortalecida, ela precisa ser rediscutida. E para que nós tenhamos condições de rediscutir, nós precisamos urgentemente instalar uma CPI para investigar a FUNAI, para que a FUNAI possa explicar as muitas interrogações que ficam no ar, que pairam no ar, inclusive algumas delas que foram colocadas nessa audiência pública. Muito obrigado, presidente.